Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Larissa e faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. E estou trazendo uma resolução de um exercício de Estática dos Fluidos da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Mas antes de começar, eu peço que deem like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Esse é o exercício número 2.1 do livro do Franco Brunetti, que diz: no sistema da figura, desprezando-se o desnível entre os cilindros, determinar o peso G, que pode ser suportado pelo pistão 5. Desprezar os atritos. Dados P1, 500 kPa, área 1, 10 cm², área H1, 2 cm², área 2, 2,5 cm², área 3, 5 cm², área 4, 20 cm², área 5, 10 cm², H, 2 metros, e o peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. O que o exercício nos dá de dados? Nós temos 6 áreas aqui. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 e a área 6, que é a área da haste. Nós temos a altura de coluna de mercúrio, que é o H, e nós temos o peso específico do mercúrio. E o que o enunciado pede? Ele quer que a gente encontre o peso no pistão 5. Portanto, teremos uma força peso G, que aponta para baixo. E nesse caso, vai ser a mesma força F5 causada pelo gás. Então, tudo o que precisamos fazer é achar a força F5, que por consequência vai ser a mesma da força FG, que é o que precisamos para resolver esse exercício. O problema é que a força F5 depende de todo o sistema, tanto dos pistões quanto das pressões que estão entrando e saindo do sistema. Todos esses pontinhos, eles significam que tem um fluido gasoso. E como eu tenho fluido gasoso, vai ter pressões causadas por esse gás. Então, olhando o sistema de cima para baixo, a pressão 2 vai afetar o pistão 2. Do mesmo modo, essa pressão em 1, ela vai afetar o pistão em 1. E por consequência, esse fluido gasoso, ele irá afetar o pistão 3, que também vai afetar o pistão 4 e, por fim, afetará o pistão 5. Então, para achar a força 5, nós precisamos resolver todo o sistema, de cima para baixo, um de cada vez. E eu sei que parece um exercício muito complicado, mas se a gente for passo a passo, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Vamos começar com o sistema aqui em cima. Como aqui tem uma diferença na altura de coluna de mercúrio, através de manometria, usando a regra de ouro, da esquerda para a direita, a gente pode calcular a pressão nesse ponto. E essa pressão, ela vai ser distribuída igualmente através de todos esses pontos. Então, chamando essa pressão de P2, já que está referente à área 2. Esse pistão está sendo empurrado pela pressão 2, que vai causar uma força nessa área, que será a força 2. Do mesmo modo, esse outro pistão, ele está sendo empurrado pela pressão 1, que vai causar essa força número 1. E continuando essa lógica, como tem um fluido gasoso desse lado, que está empurrando o pistão, teremos uma pressão desse lado também, que vamos chamar de P1', que vai gerar uma força 1'. Essa pressão, então, ela vai ser distribuída através de todos esses pontos uniformemente, até chegar aqui e empurrar no pistão correspondente à área 3, criando uma força F3. E por fim, teremos uma força F4, que será causada pela pressão do gás nesses pontos. Então, mantendo em mente todas essas pressões e as forças criadas por essas pressões, nós podemos resolver o sistema de cima para baixo. E por que vamos fazer de cima para baixo? Porque nós já sabemos o valor da pressão em 1, já foi dado no exercício. E nós podemos calcular a pressão 2 através de manometria. Então, a gente vai vir calculando de cima para baixo para achar as pressões e forças.
pois uma influencia a outra. E assim, finalmente poderemos achar o valor da força 5, resolvendo o exercício. Então vamos lá, fazendo o passo a passo. Iremos iniciar os nossos cálculos aqui pelo lado 2, sabendo que o que relaciona a pressão e força é pressão igual a força sobre a área. E se isolarmos a força, teremos que é igual a pressão vezes a área. Nesse exercício, nós iremos calcular bastante a força e a pressão. Então, vamos manter essa fórmula sempre em mente. Outra característica é que, como estamos trabalhando na escala efetiva, toda vez que tiver exposto ao ar atmosférico, a pressão atmosférica vai ser zero também, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo no respiro. As pressões vão ser zero. Então, através de manometria, nós temos que a pressão em 2, o P2, menos o peso específico do mercúrio, porque ele está subindo, vezes a altura da coluna de mercúrio, que é o H, vai ser igual à pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica é igual a zero, temos que a pressão em 2 será igual ao peso específico do mercúrio, vezes H. Substituindo esses valores aqui na fórmula, teremos que a pressão em 2 terá um valor de 272.000 Pascal. Agora que nós temos o valor da pressão em 1 e da pressão em 2 e das áreas 1 e 2, que foram dadas no exercício, nós podemos calcular a força 1 e a força 2. E o motivo pelo qual a gente precisa achar a força 1 e a força 2 é para que possamos achar a força 1'. A gente não sabe nada sobre a força 1' e nem sobre a pressão P1'. Então, voltando para a nossa principal fórmula, que é força igual a pressão vezes a área, teremos que a força 1 será igual a pressão 1 vezes a área 1. Substituindo esses valores na fórmula e passando essa área para metros quadrados, teremos que a força 1 é de 500 newtons. Utilizando a mesma fórmula, apenas modificando os valores da pressão, usando pressão 2 e área 2, também passando para metros quadrados, teremos que a força 2 tem um valor de 68 newtons. Agora que a gente sabe essas duas forças, nós podemos fazer o somatório das forças em X, só dessa parte de cima, já que esses dois pistões estão conectados através desta haste, que nós também sabemos a área, porque foi dada no exercício. Então, através desse sistema, nós podemos achar a força 1' e, consequentemente, a pressão 1'. Então, o somatório das forças em X, com um sentido para a direita positivo, vai ficar força 1 menos a força 1' menos a força 2, que será igual a zero. Substituindo os valores e isolando a força 1', teremos um valor de 432 newtons. Com essa força encontrada, nós podemos encontrar a pressão em 1'. Voltando para aquela mesma fórmula. Pressão é igual a força sobre a área. Só que dessa vez, na força, usaremos a força 1', porque estamos desse lado do pistão. E além disso, teremos um outro pequeno detalhe, que a área aqui não será toda essa área 1. Vai ser a área 1 menos a área da haste. Por quê? Se nós imaginarmos isso aqui em 3D, o gás faz a volta em toda a haste do pistão. Então, a única área de contato do gás com o pistão é nessa parte de baixo aqui e nessa parte de cima. Não tem como o gás tocar na parte de dentro da haste, não é mesmo? Então, a gente tem que subtrair a área maior da área menor, que nesse caso vai ser a área 1 menos a área da haste. Portanto, substituindo os valores, teremos que a pressão 1' será de 540.000 Pascal. Bom, agora que encontramos o valor de P1', se observarmos, esta pressão aqui ela pode ser distribuída igualmente através de todo esse caminho aqui, até chegar nesta outra área.
Já que nós temos a pressão e a área, nós podemos encontrar a força 3. Então, usando a mesma fórmula de sempre, força igual a pressão vezes a área, e substituindo os valores, nós temos que a força 3 é igual a 270 newtons. Para encontrarmos a força 4, nós vamos seguir a mesma lógica da parte de cima, onde nós faremos o somatório das forças em x, usando a força 3 para descobrir o valor da força 4. Mas note que nessa parte aqui está aberto ao ar livre, ou seja, não tem pressão empurrando o pistão do lado oposto, igual tinha aqui em cima. Não tem pressão porque estamos trabalhando na escala efetiva, ou seja, a pressão atmosférica é 0. Então, o somatório das forças em x vai ficar F3 menos F4, adotando o lado direito como positivo. Onde, resolvendo isso aqui, teremos que a força 3 é igual à força 4. Portanto, a força 4 terá um valor de 270 newtons. Encontrado o valor dessa força 4, nós podemos substituir na mesma fórmula novamente, para achar a pressão 4, onde ficará pressão igual a força 4 sobre a área 4. Onde, substituindo os valores, teremos que a pressão 4 tem um valor de 135.000 Pascal. Seguindo exatamente a mesma lógica que foi usado entre o P1' e a força F3, nós vamos usar o P4 para achar a força 5. Mas por que utilizaremos o P4? Porque a pressão que está aqui, ela se distribui uniformemente através de toda essa parte. Então, utilizando novamente a mesma fórmula, força igual a pressão vezes a área, podemos calcular a força 5 através de pressão 4 vezes área 5, onde, substituindo os valores, teremos que a força 5 tem um valor de 135 newtons. Realizando o somatório das forças em y, teremos que a força 5 é igual à força G. Portanto, a força G tem um valor de 135 newtons. Então, era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deem like, compartilhem. Obrigado pela atenção e até a próxima!